Esta parábola do rico e Lázaro só tem em Lucas. Você não vai ver ela em Mateus e não vai ver ela em Marcos. E quando Jesus para falar isso aqui, ele está vindo de uma sequência de parábolas. Como eu já falei, ele vai falar antes dessa do mordomo infiel. E depois ele entra nesse caso. Ele fala um pouquinho acerca do casamento, mostrando que o casamento ele é único, ele é indissolúvel. Então depois ele entra na questão do rico e do Lázaro. Ele vai tratar agora de uma outra doutrina, de um outro tipo, de outro segmento de doutrina, de um outro tipo de assunto. Por que ele fala acerca disso? Porque tinha pessoas que estavam em volta dele, que não conhecia aquilo que ele estava falando, ou que ignorava. O que ele estava falando, pastor? Ele estava falando da vida após a morte. Ele estava mostrando para aqueles que estavam ali, que a vida não se resume ali. Aleluia. Ele estava mostrando para aqueles que estavam presentes, que a vida não é só aquilo ali. A vida não era só ganhar bens. A vida não era só conquistar. A vida não era só realizar. Para os judeus, quanto mais riqueza a pessoa tinha, mais atenção de Deus aquela pessoa recebia. Acreditavam eles que quanto mais rica a pessoa era, mais favorecida ela era de Deus. E Jesus vem e mostra que esse pensamento era errado. O que Jesus vai falar? Vai apresentar uma parábola. Uma parábola bastante delicada. Um assunto bastante delicado. O homem, gente, eu não sei se todos aqui têm conhecimento disso. O homem ele é tricótono. O que é isso, pastor? Ele é feito de corpo, alma e espírito. Salomão vai dizer assim: quando o homem morre, o corpo volta ao pó de onde foi tomado. E o espírito, que é o nosso fôlego de vida, volta a Deus quem o deu. Quando Deus cria o homem, ele faz o homem alma vivente e sopra em tuas narinas o seu espírito de vida, o teu fôlego de vida. Então nós somos feitos de 3 partes: corpo, alma e espírito. Quando nós morremos, o nosso corpo volta para a terra, para o pó. É o local onde todo mundo é igual. Na terra não tem rico, não tem pobre, não tem negro, não tem índio, não tem branco, não tem americano, não tem europeu, não tem africano, não tem asiático. Na terra todos somos iguais, independente do bem que você ganhou aqui, independente se você tem casa na Barra, independente se você tem casa na região dos lagos, independente se você anda de carro próprio, independente se a tua conta é gorda ou não, ou se você está passando necessidade da tua casa. Todos quando morrem voltam a ser, ou melhor dizendo, torna-se a mesma coisa. Não tem diferença. E Jesus mostra isso aqui. Jesus mostra isso aqui. Jesus vira e fala assim: olha, há em uma certa terra um homem, um rico que era abastado em tua riqueza, muito dinheiro, vivia arregaladamente, ou seja, esbanjava do dinheiro que tinha. Ele era abastado, diz que era todo dia. Vamos conjecturar, todo dia tinha festa naquele cara, na casa desse indivíduo. Todo dia ele se banqueteava de uma mordomia que era exclusivamente dele. Ele não só usufruía, mas também... Aleluia, Jesus. E só que tinha... O nome dele é Lázaro. E, ironicamente, o nome dele é favorecido. O significado significa... O nome dele significa favorecido por Deus. Aleluia. É complicado isso aqui. Senhor. Porque eu falo agora de uma classe que às vezes pensa que Deus esqueceu ele, que Deus abandonou ele. Às vezes olha para a situação que está atravessando e pensa que é o fim. Imagina que aquilo ali que ele está atravessando é porque Deus não está observando, não está analisando ele. E às vezes, for pensar dessa forma, acaba agindo na sua caminhada com infidelidade. Começa a olhar para o que está à sua volta. E como disse o nosso irmão Mauro, quando nós deixamos de atentar para a palavra e olhar para a cruz, nós começamos a naufragar na nossa caminhada. Como assim, pastor? Pedro, vou dar um exemplo bem clássico, Pedro. A Bíblia diz que um belo dia, Jesus ele vai passar uma noite
praticamente inteira no monte orando. Ele vai subir no monte na tarde e vai passar a primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília e vai descer de lá na quarta vigília. Deixa eu te explicar isso. Primeira vigília, de 6 às 9. Segunda vigília, de 9 à meia-noite. Terceira vigília, de meia-noite às 3. E de quarta vigília, de 3 até as 6 da manhã. Quando estava no período da quarta vigília, de 3 às 6 da manhã, Jesus para de orar e desce. Quando Jesus desce, observa que o barco já não está mais na praia. Observa que o barco já não está mais atracado. Eles estavam em alto mar. O que é que Jesus faz? Ele desafia a lei da física. Ele anda sobre as águas. E ele caminhando sobre as águas, neblina sobre a água, o vento batendo nas ondas, batendo, açoitando o barco. Aí os discípulos começam a cutucar. É fantasma. O povo judeu é supersticioso. É fantasma. Está vindo ali uma assombração. Aí Jesus grita, não, sou eu. Aleluia. Sou eu. Pedro, impetuoso, ousado, corajoso. Mestre, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Aleluia. Fala, manda eu ir ter contigo. Ele sempre desafiou a palavra do Senhor Jesus. Não é a primeira vez. Jesus entra no barco e fala assim, Pedro, vai para o alto mar. Ele vai para o alto mar. Pedro, acabou a pregação, agora joga a rede do lado direito. Ele olha para Jesus e fala assim, Senhor, segundo a tua palavra eu vou jogar. Se der errado, é culpa tua. Ele sempre desafia a palavra de Jesus. E mais uma vez ele desafiou. Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E a Bíblia diz que Jesus fala, vem Pedro, pode vir. E a Bíblia relata que ele entrou no mar, andando sobre as águas. Imagina isso, gente. Coisa linda! Aleluia! Tem pessoa que acha que é alguma coisa. Aleluia! Tem pessoa que acha que tem alguma coisa difícil para Deus. Meu filho está no tráfico, e daí? Meu esposo está bebendo, e daí? A minha esposa está desviada, e daí? Tem alguma coisa difícil que Deus possa fazer? Glória a Deus! Aleluia! Não é algo impossível que ele possa realizar. E ele começa a andar sobre as águas. E no momento que ele está andando sobre as águas, diz a palavra, e não o pastor Leonardo, que ele começa a se atentar às águas bravias. Começa a observar que o mar está agitado. Começa a observar que as ondas estão batendo na tua perna. Glória a Deus! E quando ele começa a observar isso, o que é que acontece com Pedro? Começa a naufragar. Toda vez que nós paramos de olhar para Jesus e prestamos atenção no vento que está à nossa volta, a tendência é você acabar naufragando, você acabar sucumbindo, você acabar afundando. Por quê? Porque me falta fé, pastor? Não, é porque no momento da tua caminhada, você parou de prestar atenção naquele que é autor e consumador da fé, para prestar atenção na tempestade da vida. Aleluia! Por isso que acontece. Glória a Deus! E o fato de Lázaro está sentado à porta da casa dele, mendigando, numa situação de mendicância, não significa que Deus havia o abandonado. Por que não significa isso? Porque enquanto você é fiel, Deus é contigo. Aleluia! Vou repetir isso aqui de novo. Glória, glória a Deus. Aleluia. Enquanto Deus olha para você e vê fidelidade na sua vida, você não está sozinho. Glória a Deus! Vou repetir isso aqui de novo. Enquanto Deus olhar e observar em você fidelidade, você não está desamparado. Glória a Deus! Porque o nosso Deus está dizendo o seguinte: se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Se passares pelas águas, ela não te submergirão. Porque eu sou contigo. Glória a Deus! Lázaro está doente. Como o senhor sabe disso? Porque a Bíblia faz questão de relatar que ele está acometido de uma profunda chaga, a ponto dos cachorros, dos cães, virem lamber as suas feridas. O fato de Lázaro estar doente não comove o rico, porque mesmo Lázaro doente na porta, o rico está se banqueteando. Mesmo Lázaro doente na porta, o rico está recebendo seus convidados. E o que acontece quando a palavra do Senhor diz que Lázaro desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico? Significava que Lázaro estava dentro da casa? Não. Isso significa que a comida que aquele rico recolhia, a sobra de comida que aquele rico recolhia e jogava para o lado de fora, para os animais comer, Lázaro olhava e desejava comer. É verdade. Como assim, pastor? Quem lembra aqui do filho pródigo?
O filho pródigo, ele abandona a casa do pai, acha que no mundo vai ser melhor, acha que no mundo vai ter felicidade, acha que no mundo vai ter prazer, acha que no mundo vai ter alegria. Só que eu quero te dizer uma coisa, tudo que o mundo oferece é passageiro, passa. Tudo que o mundo oferece não dura para sempre. Aleluia. Tudo que o mundo oferece dura uma noite de baile funk, uma noite de prostituição, dura uma noite de bebedeira, dura uma noite de farra. Tudo que o mundo oferece dura um curto período de tempo. Dura quanto, pastor? Dura enquanto você tiver dinheiro no bolso. Depois que o dinheiro acabar, acaba a felicidade. É verdade. Aleluia. São os presentes proporcionados pelo mundo. Por que você acha que você até conhece um crente, você até conhece uma crente, que ela está passando por uma certa provação, mas você não consegue ver aquela crente murmurar, você não consegue ver aquela crente reclamar, não consegue ver aquela crente ficar lamuriando pelos cantos. Sabe por que você não consegue ver isso? Porque ela está passando pela prova, mas o Senhor está com ela. Ela está passando pelo vento, mas ela tem certeza que Deus é com ela. Ela está passando pela adversidade, mas ela está convicta que ela não está passando sozinha. Deus é com ela. Por isso que há a diferença de pessoas que estão na casa e de outras que não. O filho, quando percebeu que havia perdido tudo, a fome chegou, ele teve que buscar trabalho. Sabe onde ele foi trabalhar? No pior emprego para um judeu, dentro de um chiqueiro, tomando conta de porco. E além de estar dentro de um chiqueiro tomando conta de porco, desejou comer da comida do porco. Isso aqui é muito triste, sabe por quê? Enquanto ele desejava comer a comida do porco, o pai dele tinha um banquete em casa para aqueles que o serviam. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Enquanto você vive no mundo, mendigando aquilo que o inimigo te proporciona, mendigando uma noite de prazer, mendigando momentos de alegria, mendigando momentos de felicidade, o Senhor tem uma felicidade eterna para lhe proporcionar. O Senhor tem uma alegria que o mundo não conhece, porque o mundo não tem. O mundo não conhece, porque o mundo nunca vai ter a oportunidade de conhecer, mas Jesus tem para te dar. Ele vai dizer assim: a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. A paz que o mundo dá é passageira, mas a paz que Jesus oferece, ela é permanente. A palavra do Senhor diz que esse Lázaro morre. Quem vai buscar Lázaro? Isso é só para quem crê. Quem vai buscar Lázaro? Os anjos. Quando o crente morre, quero te contar um segredo aqui, não sei se já te falaram isso. Quando o crente morre, existe uma festa no céu. Eita, glória. Aleluia. Eu vou repetir isso aqui. Porque muitos têm a morte como perca. Mas aquele que está em Cristo Jesus, como disse Paulo, o meu viver é Cristo, o meu morrer é ganho. A morte para aquele que está em Cristo Jesus é vitória. Se você permanecer fiel até o fim, diz a palavra do Senhor, dar-te-ei a coroa da vida. Só permanece, só ganha a vida que é fiel até o fim. Aleluia. E quando fala fim, não fala fim da vida, não fala fim da história, fala um fim de morte, daquele que é fiel até o momento da morte, aquele que é fiel até no momento da dificuldade, aquele que é fiel até no momento da dor, aquele que é fiel até no momento da escassez, da necessidade. Ele está dizendo: eu dar-te-ei coroa de vida. Aleluia. Eu dar-te-ei coroa de vida. A palavra do Senhor diz que quando Lázaro morre, vem aquela comitiva de anjos. Aleluia. Ora bom do não tira vosso vida cantará, vida cantar. Vem aquela comitiva de anjos. Agora tenta pelos olhos da fé imaginando essa cena. O corpo do crente caindo. E quando aquele corpo cai, a matéria cai. Quando a matéria cai, vem aquela comitiva de anjo. Estende a mão para a alma. Pega aquela alma, põe ela de pé. E fala assim: vende, bendito de meu Pai. Possui por herança aquilo que está preparado para você. Desde o aquele que permanece fiel até o fim ganha a coroa da vida. Aleluia. É promessa. Glória a Deus. E a Bíblia diz que uma só palavra do livro não cai por terra. Passará céu e terra, mas as suas palavras não hão de passar. É promessa. A palavra do Senhor diz que ele morre.
E quando ele morre, a comitiva vem, pega ele e leva para os céus. Ou, deixa eu tratar o que a Bíblia está dizendo. Leva para o seio de Abraão. Onde é o seio de Abraão? Havia um espaço de um lugar chamado Hades. E havia no Hades uma repartição, uma divisão. No Hades havia o local de tormento e havia um local de sossego, que era conhecido como seio de Abraão. No seio de Abraão era onde iam aqueles que haviam permanecido fiel, aqueles que haviam obedecido a lei e os profetas. Por que eu estou falando a lei e os profetas? Porque no argumento do rico para com Abraão, ele vai dizer assim: permita que Lázaro volte para pregar aos meus irmãos. Ele fala assim: eles têm a lei e o profeta, ouçam-nos. Então ia para o seio de Abraão aqueles que tinham obedecido a lei e os profetas. De quem a lei e os profetas falam? De Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Entenda isso aqui comigo, por quê? Você vai ter uma Bíblia, um livro, com um livro completo, formado por 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Só que toda a Bíblia, ela é cristocêntrica. Eu posso falar sobre Abraão, mas eu tenho que terminar em Jesus. Eu posso falar sobre Moisés, mas eu tenho que terminar em Jesus. Eu posso falar sobre Elias, mas eu tenho que terminar em Jesus. Eu posso falar sobre Eliseu, mas eu tenho que terminar em Jesus. Pastor, por que o senhor pode falar em qualquer personagem na Bíblia, mas tem que terminar em Jesus? Porque por mais que os personagens foram instrumento usado por Deus, Deus foi o instrumento que foi aquele que usou os seus instrumentos. E quem é Deus senão Jesus Cristo? Quem é Deus senão o Mestre? Aquele que abriu mão do trono de glória para padecer por nós na cruz do Calvário. Por que toda a mensagem do cristão tem que terminar em Jesus Cristo? Porque só em Jesus a vida, só em Jesus a esperança, só em Jesus a salvação, só em Jesus a cura, só em Jesus a transformação. Aleluia! A Bíblia deixa bem claro que não há debaixo do céu nenhum outro, não há debaixo dos céus, não há nenhum no universo, nenhum outro nome que possamos obter a salvação, somente em Cristo Jesus. Aleluia. Ele é conduzido, e estando no seio de Abraão, ele vai viver num local de paz. Só que, em contrapartida, a Bíblia não faz questão de dizer como que foi o seu velório. Porque geralmente, aqueles que morrem, aqueles que morriam na sarjeta, eles tinham dois pontos muito tristes. Ou o corpo dele era largado, ou era simplesmente realizado um cortejo fúnebre de duas pessoas para conduzir o seu corpo para o sepulcro, para ser sepultado em uma cova fria, sem muitas belezuras, sem muitas riquezas, sem muito glamour. Em contrapartida, nós temos o rico. Se, quando aquele que vive ou morre em Cristo Jesus tem a comitiva de anjos para o levar para o céu, e aquele que morre sem Cristo? Se quando a pessoa morre em Cristo Jesus, permaneceu fiel até a morte, vem uma comitiva de anjos e o conduz ao paraíso, o que acontece com aqueles que morrem sem Jesus? Vem demônios. Entenda, o Hades ainda não é um inferno. O Hades é um local de tormento. Mas quando ele é conduzido para o inferno, para o Hades, ele vai ser conduzido por demônios, por anjos caídos, assim dizendo. E estando naquele ambiente, diz a Bíblia que ele tem sede. Sabe o que eu aprendo com isso? Que as faculdades sensoriais dele, tato, olfato, visão, audição, não se perderam. Não só as faculdades sensoriais dele, mas também as faculdades mentais. Ele sabia quem ele era, sabia por que estava ali e conhecia Lázaro, porque ele conseguia vê-lo. O que é isso, pastor? E sabe o que isso significa?
que quem vai para o inferno não perde a memória. Ele sabe por que estar lá. Ele sabe por que ele foi parar lá. Lá vai ser lugar de sede. Lá vai ser lugar de dor, de tormento. Pastor, como assim lugar de sede? A Bíblia diz que quando ele estava lá, ele sentiu sede. O que é que ele vai pedir para o pai Abraão?